Oi, gente, boa noite. Nós estamos começando a primeira live de uma série de lives do GVCS. O nosso primeiro tema é crédito de carbono e mercado de carbono. Eu vou entrevistar a Jess agora e tô esperando ela entrar rapidinho. Bom, só me apresentando, eu sou a Paola, eu trabalho com comunicação no GVCS, também estou nas iniciativas empresariais. E hoje a nossa convidada acabou de entrar, vamos ver se ela está aí. E, bom, explicando rapidinho, a gente começou uma série de lives que tem como objetivo disseminar um pouco mais o conhecimento que inclui todo o GVCS, porque são muitas coisas, e essa foi uma forma que a gente achou de transmitir isso em outra plataforma. Então, a gente vai ter lives sobre mercado de carbono, a gente vai ter lives sobre água, questão climática e várias outras coisas bem interessantes que vêm por aí. Jess, você está me ouvindo? Eu tô. Tá me ouvindo? Eu não estou te vendo. Ué, o que eu fiz? Eu acho que está virada pro outro lado. Acho que é só virar a câmera. Peraí. Peraí que ela vai entrar de novo, gente. Bom, as perguntas de hoje foram as perguntas que vocês mandaram pra gente pelo Instagram do GVSS mesmo. E o que foi muito legal, a gente recebeu uma interação muito boa. Então, é isso. Peraí, agora vai. Jess, Aí, foi. agora foi. Boa. Tô enquadrada? Tô enquadrada. É de quadrado. Bom, gente, então, beleza, vamos começar a nossa live. A gente vai começar com um quadro de perguntas primeiro para conhecer a Jess. Então, fala aí, Jess. A primeira pergunta vai ser uma complete a frase. Então, primeira Deixa eu ver. pergunta. Eu acordo todo dia às. 6:30. Olha, você vê? Mesmo na quarentena. Acho que travou. Jess. Voltou. Tá, sim ou não? Pergunta ketchup no estrogonofe, sim ou não? Ah, não, né? Não. Escolhe uma Nem a pizza. alternativa: gatos ou cachorros? Gatinhos. 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 Precisa comentar. Vamos, vamos seguir. Vamos lá. Você... Nossa, tá caindo, tá travando muito. Gente, pessoas que estão aí, vocês estão escutando a gente? Tá, tipo, demais, assim. Por favor, falem com a gente. Fala de novo. A gente pode. Depois a gente começa as perguntas que a gente ia fazer. Tá me ouvindo? Tá bom. Tá, Você faz um assim, ó, se estiver travando. tá bom. Porque pra mim você tá meio travada. Eu tô travada? Não Ah, sei tá. se pro pessoal tá travando bastante. A Quem Mari tá Martins tá falando travando? que tá travando. Quem que tá travando? Tá bom.
As duas estão travando para vocês, gente? Gente, dá um leve desconto, porque assim, né? Deixa eu ver. Bom, estão escutando. Paula, você está me ouvindo bem, né? Pode mandar aqui? Tô, tô, Tá, pode. bom. Eu sou Jéssica Campanha, eu sou pesquisadora no GVCS. Bom, e aí, sei lá, acho que essa nossa conversa é mais para a gente realmente bater um papo sobre os conceitos. E aí quero convidar as pessoas a criticarem, a colocarem seus comentários, falarem entre si também nesses comentários. E a gente crescer aí com a opinião de todo mundo. A gente, bom, eu não me coloco aqui numa camiseta de pesquisadora, de cientista, não, mas sim como apoiadora da ciência, né? E a gente está longe da verdade, assim, a gente está, na verdade, perto das evidências, perto, enfim, das nossas leituras e das nossas investigações, né? Então, super longe de esgotar o assunto. Pode ter parte 2, parte 3 aí, e vamos conversando. Tá melhor agora, gente. Eu troquei de lugar. Eu acho que tá Eu acho melhor. que sim. Tá bom. Bom, Jess, a primeira pergunta que eu ia te fazer era que uma telespectadora mandou pra gente. Então, mercado de carbono, o que faz, onde vive e do que se alimenta? É uma pergunta muito, né, de personificar, né, o mercado. Cara, assim, primeiro, assim, eu acho super interessante essa coisa do que bicho é esse e essa abstração, porque o mercado de carbono, vamos pensar, vamos refletir um pouquinho sobre a abstração do negócio, né? O carbono é um elemento da tabela periódica, uma molécula. A gente não acorda de manhã assim, nossa, hoje eu tô com uma vontade de comprar uma redução de emissões, né? É um negócio super pouco intuitivo e, de fato, dentro dessa abstração. E aí, dá para a gente pensar que realmente, assim, o mercado de carbono, ele desafia essa lógica né, intuitiva e espontânea de oferta e demanda. Né? Você quer um livro, você vai comprar um livro. Né? Não funciona assim nos mercados. E aí, assim, a gente pode falar sobre como se estruturou, né, essa ideia, das fundamentações dessa ideia, mas é interessante a gente pensar que, de fato, os mercados eles são assim uma teia complexa da ciência com a política, com a economia e com teoria, de todas elas, né? Porque se a gente for pensar, bom, de onde que vem a demanda, pensar carbono, vem de contribuições da ciência, contribuições extremamente relevantes, assim, né? E se você for pensar, por exemplo, a conceituação de mercado, né? Que é oferecer produtos e serviços para atender os anseios da sociedade, dos humanos, né? Que anseios é esse? Né? Retrair as mudanças do clima, né? Mitigar emissões, né? Então, dá para a gente pensar um pouco sobre isso, que sim, tem uma abstração aí que é legítima esse estranhamento do termo, né? Outro estranhamento que vem, porque quando a gente fala de um mercado de carbono, a gente sabe que a gente está falando de mudança climática. E aí eu acho que vem essa pergunta, meu, de onde? Desde quando mudança climática se coligou tão bem com o mercado, com o instrumento econômico, com vender, comprar, né? E por que coligou tão bem? E aí eu acho que essa nossa discussão, eu vou já partir para ela a partir dessa pergunta, né? De onde surgiram, como ele se alimenta. E aí, né? Vamos primeiro de onde surgiu, assim. Eu fazendo, né, leituras e também do meu mestrado e tal, eu vi que tem uma raiz empírica da aplicação disso que vem desde de uma raiz
regulatória nos Estados Unidos da década de 70, houve um movimento de reforma regulatória lá, com o problema que os caras estavam enfrentando de chuva ácida. E aí, assim, você imagina, né? Você emitir enxofre e tal, isso tem impacto, enfim, na poluição local. E aí, as empresas, elas estavam com medo de ter um troço assim, um corte, comando e controle, né? Comando e controle realmente da força do governo, né? Colocando meta para todo mundo, cortando, fechando fábrica e tudo mais, né? E esse medo rolava nas empresas, e isso também, vamos pensar aqui, né? Se hoje, assim, emplacar uma política ambiental não é um negócio simples. Cara, não é nem um pouco simples. Pensa que no Brasil a gente tem uma política ambiental muito boa, né? Uma política ambiental estruturada, com uma implementação ruim. Você tem um campo de forças complexo, cara, para emplacar um negócio. E na época, década de 70, Environment Protect Agency lá, o organismo ambiental que estava tentando emplacar uma política ambiental para resolver, adereçar o problema da chuva ácida, encontrava um trave gigantesco, que assim, indústria pesada, lobby forte mesmo, de vamos fazer um arranjo, né, inovador, flexibilização disso aí, porque é custoso para mim. Pensa assim, ó, um cara, uma indústria que tem, enfim, uns equipamentos super novinhos, super bons, mas emite bastante poluente, né? E um outro lá que tudo sucateado e tal. E ambos têm que cortar emissão. Esse cara que faz as coisas, que tem bons equipamentos, falaria, meu, para mim é muito mais barato pagar para aquele cara colocar um negócio bem feito lá, sabe? Ele vai ter uma redução substancial. Eu posso até comprar o que ele não, né? O que ele não está emitindo. Então tem uma racionalidade aí por trás de flexibilização mesmo, porque é custoso, sacrifica a economia, né? Traz ineficiência econômica. Tá? Então, tem uma vertente aí empírica que aconteceu, de fato, um laboratório dentro, né? E aí se estendeu na década de 90 também esse laboratório de, formas inovadoras de flexibilização da coisa toda. Política da bolha, um monte de coisa, né? E aí tem essa vertente aqui, né? Vamos parar um pouco aqui essa parte e vamos pensar que tem também um desenvolvimento teórico importante aí também, que vem desde economia ambiental. Que pensa assim, hoje, São Paulo, vai. Se eu comprar um carro bonitão, assim, a diesel, não tem a diesel, mas a diesel, novão, assim, grandão, motor gigantesco e tal. E uma pessoa que tem um carrinho etanol, que emite menos gás de efeito estufa e tal, pensa assim, eu que tenho carrão, eu não pago nada mais por isso. Eu não pago nada mais por estar emitindo mais para a atmosfera. E aí a gente tem um problema aí, porque pensa que o benefício de ter um carrão é só meu. Só que o impacto da emissão é coletiva. É do cara que tem o carrinho etanol também. Isso é um embate importante, enfim, da economia ambiental, de tragédia dos comuns de Harding, né? Quer dizer, você tem um impacto que é de todo mundo. E aí, eu que tenho meu carrão, eu gero uma externalidade negativa, que é o seguinte, eu faço uma perda não intencional no bem-estar de um terceiro, e eu não compenso ele por isso. Então, assim, eu preciso ser... Existem formas, e aí uma discussão gigantesca de como fazer com que eu internalize o custo, eu faço embuta no meu sistema de preço essa externalidade que eu estou gerando. Então, isso Era que tem isso que dar. que. Desculpa, era isso que eu ia perguntar. Isso também entra, então, como que é chamado de externalidade, né? Que é você incluir uma coisa para dentro dos seus, contabilizar o que você está emitindo Exato, porque daí no âmbito você coletivo. inclui. Exato, injustiça ambiental, tem muita coisa envolvida nisso, né? Quem que vai pagar por isso aí? Você tem que se responsabilizar. E isso, Paulo, que você está falando,
tem uma coisa importante aí. Por exemplo, a economia ambiental, Coase, por exemplo, vai dizer, o problema para resolver isso aí é o seguinte, a gente tem que estabelecer direitos de propriedade bem definidos. Aí vem a abstração do carboninho aqui, meu carboninho, o seu carbono e o meu carbono. Cara, eu não estou emitindo meu etanol aqui. O seu, que é super intensivo em carbono, um carro super. Cara, você tem o seu carbono aí. Então, assim, Coase vai dizer: a gente tem que falar o que é seu, o que é meu. E a gente vai poder conversar a respeito. Né? E aí várias coisas podem surgir disso. E aí, dentro dessa lógica, tem formas de você colocar, né, um preço nisso, né, e sancionar e tudo mais. Tem duas formas que são largamente usadas hoje, e muito pensadas e muito discutidas, é uma discussão quente, inclusive, taxação versus mercado. E aqui entra o nosso teminha aí de mercado. Taxar é o seguinte, o governo vai lá e fala assim, olha, você está emitindo tantas toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Cada tonelada que você emitir, você vai pagar X. Eu vou te dar esse valor aí, você vai pagar isso. O mercado é diferente. O mercado vai dizer o seguinte, vamos estabelecer um limite de emissões, um teto, e aí em inglês é cap and trade, né? Você tem um limite. E aí é o seguinte, a gente vai ter um período de compromisso, um período de 1 ano, 2 anos, sei lá, 5 anos. E aí todo mundo vai chegar, né? Você que é uma indústria, você vai ter lá quanto você emitiu de carbono e você vai ter lá quantas permissões, títulos que você adquiriu, porque o governo ele vai distribuir, esse agente regulador ele vai distribuir permissões, vai ser um recurso escasso, né? Vai ser um título escasso. E aí você tem um limite, você tem as suas emissões. E você tem essas permissões, que você vai adquirir via leilão, você vai transacionar, você vai comprar, você vai vender. Então, as empresas, elas estão agora num ambiente hostil, digamos assim, que elas vão ter que ponderar. Isso vai mexer no comportamento dos agentes econômicos. Vai doer no bolso. Ele vai ter que pensar, será que eu reduzo internamente minhas emissões? Ou eu compro permissão do governo, enfim, de outros, ou eu, sei lá, compro de alguém que aí é uma outra questão que daí a gente pode falar, porque traz muita confusão, que é o crédito de carbono. O crédito de carbono essas organizações estão sob regulação, elas estão aqui, transacionando permissão. E tem uma organização que está fora dessa bolha, desse limite, ela não está regulada, e aí essa política pode falar, esse cara pode vender aqui dentro, num limite quantitativo de 1%, 2%, vai. E aí esses caras conseguem vender para dentro. E aí eles vendem esse crédito deles, tá? Falando sobre... pegando esse gancho de venda de crédito, uma das perguntas que a gente tinha recebido era quanto custa esse crédito? Ou é só permissão? Tem um valor realmente monetário? Ou enfim, são permissões que são trocadas, então você tem X permissão com o volume de carbono que você está emitindo, ou tem um preço para cada... Então, aí Como é que isso aí funciona? tem um aspecto importante. Esse mercado, ele se estruturou de forma global, via protocolo de Kyoto. Os países, eles tiveram, por isso que eu falo de campo de forças aqui. E aí é dentro até de uma perspectiva da sociologia econômica, porque os países, eles, depois que teve esse laboratório todos os Estados Unidos, esses pesquisadores, inclusive, dos Estados Unidos, foram tudo para a União Europeia, né? Vamos levando a inovação deles e tal. Estourou IPCC, né? Que é o maior grupo de pesquisadores que já se reuniu na história da humanidade, dizendo, cara, aumentamos de 0,3 a 0,6 graus Celsius em relação ao século anterior. A gente está emitindo gás de efeito estufa e está aumentando a temperatura. Tem uma relação aí. Isso aí é década de 1990. E aí rolou isso, o problema do clima estourou. Vamos fazer alguma coisa entre países. Então pensa que ali era um laboratóriozinho ali, né, poluição regional. Agora pensa que o range aumentou, é o globo, né? Tem oportunidades, né? Pensa no mercado global, né? Uma forma de adereçar o problema do clima
com o mercado ficou muito sedutor, né? Então, os Estados Unidos, eles lutou para emplacar o mercado dentro do protocolo que iria ser, né? O protocolo ali no âmbito da Convenção Quadro, né? E os países, eles se... Tem um bate-boca ali. Por quê? Porque é aquela história lá do carro lá também, né? Pô, mas e se eu tiver um carro a diesel e eu acabei de adquirir e você está emitindo carbono há vários anos, eu vou pagar a mesma coisa que você? Os países, eles estavam pensando, cara, assim, não tem condição, né, se a mudança do clima tá acontecendo por conta do homem, esse homem não sou eu, por exemplo, o Brasil diria, porque vocês são os caras que emitiram, vocês são historicamente responsáveis. Esse princípio do responsabilidades comuns, porém diferenciadas, ficou muito notório. Ele falou assim: eu não emiti quanto vocês emitiram. Tanto é que vocês são ricos, nós somos pobres, portanto, eu tenho um crédito aí. Eu tenho um crédito. Eu poderia, né, me industrializar. Se é para eu não. Eu tenho minha Amazônia aqui, certo? Você tem que pagar para ela continuar aqui. É meio assim. Mas isso se estruturou, o mercado se estruturou dentro também dessas noções de quem vai perder com o clima? Quem que vai se responsabilizar, né? E aí surgiu esse mercadão aí do tipo, o Brasil vai ter esse caráter de prover crédito via MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Mas os países desenvolvidos, eles têm metas. E eles podem comprar essas metas eles podem comprar créditos do Brasil, mas eles também vão ter lá seus mercados internos, porque o protocolo de Kyoto ele vai derivar políticas de cap and trade, de mercado, de taxação em vários países, né? Vários países desenvolvidos. Então hoje, quer dizer, eu vi o relatório do Banco Mundial de 2019, a última vez, e eram 57 iniciativas de precificação no mundo, de taxação ou de mercado, e metade, mais ou menos metade é taxação, metade mercado. E entre eles, então assim, o mercado da União Europeia. Aí tem permissão, né? Vem transação de permissão e tudo mais. Então, o preço, que é a sua pergunta, vai mudar entre as diferentes iniciativas de precificação no mundo, certo? O preço das permissões vai variar. E tem o preço também do crédito de carbono, que aí é é onde a gente entra enquanto Brasil, porque a gente não tem uma meta. A gente não teve uma meta lá no protocolo de Kyoto, né? Agora, Acordo de Paris é outra coisa que a gente pode falar, mas a gente não teve meta. Então, a gente é tipicamente aqueles caras que voluntariamente, se a minha empresa quiser, eu posso gerar um crédito, né? Gerar um crédito de carbono e transacionar para esses caras que precisam comprar um crédito, né? Mas também tem um limite para isso. E aí, essa pergunta do valor do crédito é muito importante, porque não é só o custo da redução, né? É um custo. Para eu gerar um crédito, o que é o negócio do crédito? Eu preciso provar que eu reduzi as minhas emissões em relação a uma linha de base. Ou seja, eu tinha ali uma feição de emissões e eu reduzi ela. É diferente do meu business as usual. Eu não ia reduzir de todo jeito. Não, eu só reduzi porque por conta das expectativas desse crédito de carbono. Ou seja, eu vou implementar uma tecnologia, vou vender os meus créditos com essa grana, né? Eu vou conseguir emplacar o meu projeto. Então, assim, eu preciso provar que de fato aquilo é adicional e que aquilo difere ali do meu aconteceria de qualquer jeito, sabe? E isso é uma complexidade, porque isso coloca, né, um custo de transação considerável, né? O proponente de projeto, ele é um cara que vai arcar com o custo de fazer isso, de verificar, validar o projeto. Não sei se aqui na live tem alguém que trabalha com crédito de carbono aí, que teve que gerar crédito
é né? Tem um custo aí. E aí, hoje, a gente está vivendo uma crise do MDL, que é o seguinte: você tem muito crédito já emitido, né? Um cenário de super oferta, mas também de subdemanda, porque a gente passou por várias crises econômicas, né? Crises econômicas de 2008, enfim, isso caiu, derrubou os nossos valores né, o custo das permissões, as empresas emitindo menos, várias dúvidas em relação aos próprios projetos aprovados, se eles são de fato adicionais, né? E aí esses mercados eles tiveram um problema aí dentro do MDL de projetos na gaveta, eles estão lá esperando para serem comprados, né? E aí a gente alia um monte de coisas, né? Porque pensa que essas políticas elas dependem é aquilo que a gente falou, o mercado ele se estrutura, ele tem uma estrutura regulatória importantíssima. Se a política pública está bem desenvolvida, o mercado ele pode, de fato, trazer contribuições expressivas para o clima. Ele pode. Se o agente regulador, né, ele não existe um bom cap, não existe uma política bem desenhada de precificação, você tem um cenário que pode trazer coisas ruins, que é, por exemplo, essa, de você ter um monte de incertezas, créditos ali parados, né, e uma política que não está emplacando, porque você precisa que a precificação ela seja importante a ponto de mudar a rotina das empresas, que doa no bolso, que elas possam fazer mudanças, e aí a gente conseguir chegar na nossa meta global e atender o que a ciência dura diz. Porque a ciência dura, ela vai falar, cara, a gente tem que estancar, né, nosso aumento de temperatura em 2 graus Celsius. Isso é o que a gente tem que fazer. E aí, para atingir isso, tem várias formas. A precificação é uma delas. O mercado é uma forma dentro da precificação. É um jeito de precificar o carbono. E o crédito, é um monte de conceito aí. E o crédito, ele está dentro dos mercados, mas ele também está dentro das taxações também. Numa iniciativa de tem taxa, uma empresa pode optar por comprar um crédito se aquela política deixar que ele faça isso, né? Então, os Então, mercados... então, o crédito ele está na lógica de mercado, ele entra então como valor contábil mesmo, em dólares, em reais, enfim, a moeda que Sim, seja. a demanda dele depende realmente de limites quantitativos e qualitativos que aquela política tem. A política pode falar assim, eu só aceito crédito proveniente de destruição de metano. Então, ela pode desenvolver, ela pode falar assim, eu aceito todos menos de floresta. Esse é um negócio interessante, porque como que você pode os créditos, eles podem ser de duas formas. Ele pode ser de uma redução de emissões, então eu, de fato, né, deixo de emitir de alguma forma, por alguma implementação de alguma tecnologia e tal. E pode ser também porque eu sequestrei carbono da atmosfera por meio de floresta. E tem um embate muito louco disso, de como você assegura a permanência dessa floresta e tal, né? Mas aí, esses créditos que eu gero, por exemplo, da floresta, eles podem ser transacionados. E pode ser que essa política fale que, eu não aceito o projeto, eu não aceito créditos florestais, por exemplo. Então, por exemplo, a União Europeia não aceita créditos florestais, né, do Brasil, por exemplo. Se a gente fizer um projeto de restauração florestal, não pode ser transacionado lá. Então, ele é uma moeda, sim, o crédito, ele... E tem uma outra questão aí, Paola, também, que existem os mercados voluntários, que é um negócio, um bicho meio louco aí também. Só que aí, quem compra crédito no mercado voluntário, ele é diferente. Não são organizações que estão sob regulação, ou seja, que querem ter o menor custo possível, conciliar emissões, que é um termo, né? Elas
Essas empresas que estão sob regulação, elas querem atender a lei da forma mais barata possível. Essa que é a real. Mas o mercado voluntário é diferente, porque a demanda vem de organizações que têm outros interesses. Pode ser que ela esteja, de fato, se antecipando para uma possível regulação, mas o cara que compra um crédito de forma voluntária, esse cara tem uma vertente aí de organizações que fazem isso, que é porque eles querem ter ganho reputacional, eles querem ter uma boa história para contar, querem financiar um projeto com múltiplos co-benefícios que atendem, sei lá, né, por exemplo, uma empresa espanhola que está sob regulação, ela pode comprar um crédito da África, pode comprar um crédito do Brasil, um crédito que foi gerado aqui num projeto super bom, que gera várias coisas importantes, mas é um crédito caro, né? É caro, e aí porque ele está em outra lógica. Ele vai ser certificado, ele vai estar sob, né, ele vai ser validado, enfim, mas esse projeto, ele tem uma cara diferente. Ele não vai tramitar lá no MDL, enfim, lá atendendo a essas políticas de regulação. Apesar de que, obviamente, alguém sob regulação pode comprar esse crédito, mas não é o perfil dele. Então, no Brasil, existem, inclusive, empresas brasileiras que compram créditos do Brasil ou de outros lugares, mas de forma voluntária. Então, hoje no Brasil, a gente não tem um mercado de carbono regulado em funcionamento. Nem taxação, é aquilo lá que a gente falou. Se eu, sei lá, tiver uma. Se eu consumir gasolina pra caramba e diesel pra caramba, tudo bem, eu não sou taxado. E aí existe um problema aí, né? Eu não sou sancionado, isso não muda minha rotina. Isso não interfere na ação dos agentes econômicos. Por enquanto, porque o Brasil Tem vai ter que algo, mudar. tem alguma coisa que está caminhando em direção a isso aqui no Brasil ou essa discussão ela só não foi levada adiante? Sim, tem esse é um assunto quente, inclusive o GVSES está trabalhando nisso num projeto que se chama PMR, né? Que depois vai ser PMI, mas eu acho que a gente pode fazer uma live somente sobre isso, mas é o Partnership for Market Readiness, é um projeto financiado pelo Banco Mundial, e aí é todo um estudo para entender a viabilidade, né, de se ter um instrumento de precificação no Brasil, né, os impactos. E isso está rodando, o GVCS contribuiu em alguns componentes e estudos aí dentro da PNR. Então, convido quem gosta do assunto, quem quer entender sobre isso, sobre preço, sobre coisas que assim não tem como voltar atrás, é, a gente vai caminhar para isso. É muito louco, porque assim, a coisa do clima, né? Das políticas de clima e de entender, né, de incorporar meio ambiente nos investimentos, isso é mainstream em muitos países. E no Brasil, isso que a gente está fazendo, que é conversar, meio que esse tom de divulgação científica, isso é extremamente importante, Paulo, porque o que pressiona os governos para aquilo que a gente falou, os mercados estão estruturados, né, a partir de governos e tal, e tal, e tal, e de uma trama complexa, ciência e tal. E os governos, eles também dependem de comoção social, dependem de pessoas emplacando, de pressões outras. E a gente precisa vencer o desconhecimento sobre isso, né? E o Brasil a gente, né, ter cada vez mais conhecimento sobre essas coisas que estão rolando. Então, o GVCS tem material para ir, tem lá no site sobre a PMR, né? A gente faz alguns cursos também sobre isso. Hoje teve um webinar super legal sobre isso, que o Guarani, que é o pesquisador de GVCS do PEA, né, contribuiu brilhantemente falando sobre o mercado, sobre precificação.
Guilherme Lefebvre, também do PEA, super conhecedor do assunto, a gente pode fazer uma live com ele, o Gustavo Veloso contribui diretamente lá na PMR, para falar sobre como as coisas estão funcionando e quais são os próximos passos para isso, porque provavelmente a gente vai ter aí precificação no Brasil, e a gente, confesso que eu espero que a gente tenha esse movimento aí mesmo. Uma última pergunta que tinham feito, e também foi uma pergunta que fizeram aqui, sobre o crédito mesmo como uma permissão que deram para poluir, né? Que ele já foi muito criticado por causa disso, também como uma passagem de pano para países poluentes, enfim. Aí as pessoas estão pedindo para que você comente isso. Cara, a lógica precisa entender melhor, e a gente não vai conseguir esgotar o assunto aqui, sobre essa lógica de os países desenvolvidos. Quando você coloca esse tipo de iniciativa e precificação em mercado, o que você faz é incentivar tecnologias limpas e diminuir e limar as que são super intensivas em carbono, né? Se a gente, assim, hoje, né, na União Europeia, né, você tem as permissões acontecendo, você tem as indústrias ali e os governos, eles também colocam limites para os créditos, né? Você não pode, né? E é um limite rigoroso, inclusive, eu não sei quantos por cento 1%, 3%, né? Então, você não substitui totalmente o ônus, você não coloca esse ônus para os países em desenvolvimento, não, né? Não é o que tem acontecido de fato, né? Ao mesmo tempo, o crédito ele gera algo realmente interessante no sentido de que é muito mais barato você, de fato, tipo, existe uma fonte de emissão super poluente e ela é barata para você substituí-la. Então vamos fazer ela, cara. Sabe? Vamos fazer ela. E os países em desenvolvimento, os países pobres, têm essa oportunidade, gera essa oportunidade, no sentido de que fazer reduções nesses países pode ser mais barato. Então, se a gente for pensar do ponto de vista econômico, existe uma eficiência aí, né? Só que precisa ter todo um cuidado de fato, porque o país em desenvolvido, ou aquela indústria, ela precisa reduzir internamente, sim. Então, a política, ela tem que fazer isso, ela tem que apertar o punho, ela tem que dizer, cara, não é só comprar crédito, não, você tem que fazer coisas na sua casa, você precisa trocar permissão, você tem que, enfim. Então, essas políticas, elas, a princípio, se estruturam dessa forma, para que não haja essa passar a bola para os países em desenvolvimento e, enfim. Uma última coisa que também perguntaram é qual que é essa diferença entre país e empresa, como você sabe que uma empresa faz parte desse mercado de carbono, como é que, enfim, o indivíduo consegue ver isso de uma forma mais palpável também, como que a gente, como consumidor, a gente consegue enxergar uma empresa que está participando desse mercado, se isso é uma coisa que eles colocam em relatórios finais, anuais. Sim, e isso não é muito. Aqui no Brasil é meio difícil você fazer essa identificação, porque tem empresas que de fato têm, por exemplo, a Votorantim, que tem, inclusive hoje na live, né, na live que o Guarani participou, a gente viu um pouco sobre isso, né? Eles estão lá, tem unidade lá na Espanha que está sob, né, regulação e eles estão fazendo um troço que é precificação interna de carbono. Depois vocês deem uma olhada sobre isso, a gente pode também fazer uma live sobre isso. E você não consegue aqui, tipo, comprar um cimento e você perceber que tem ali alguma iniciativa de carbono envolvida, não aqui no Brasil, né? É, mas eu acho que, assim, ainda está intangível para a gente. Mesmo nos relatórios de sustentabilidade aqui no Brasil, a coisa está meio parada e por conta disso mesmo, porque você não tem ali um conhecimento, uma estruturação da ideia da precificação de boca a boca, mesmo nos, enfim,
A gente tem algumas iniciativas assim dos estados, né, de diagnóstico de carbono, obrigar as empresas a mensurarem suas emissões, já é alguma coisa. Né? O GVSES, inclusive, tem o GHG Protocol, que é um programa que as empresas voluntariamente, né, colocam lá seu diagnóstico de emissões. Então, esse é um caminho, assim, ou seja, a gente não tem o jeito que né, da sua pergunta, né, que as pessoas podem ter de fato, entender primeiro o fenômeno, né, entender a questão do clima, entender que isso foi repassado para as organizações, que cabe às organizações se moverem. Tem duas vertentes aqui. Primeiro, que na verdade a gente tem que pensar nos nossos problemas do Brasil. O Brasil tem um problema grave aí de desmatamento, que é grande parte das nossas emissões, então pressionar por políticas públicas que assegurem a floresta e tudo mais. Isso é comando e controle mesmo, tá? Isso é um negócio que a gente precisa. E tem os mercados, que é algo que, enfim, pode ser pensado para o Brasil. E aí, assim, diagnóstico de emissões das organizações, saber se elas estão desmatando, e ver como isso tem rebatimento nas emissões delas, se elas estão relatando, se elas estão mostrando para a sociedade. O GVSES, por exemplo, tem auxiliado as empresas a fazerem seus diagnósticos. A gente tem lá, pelo Programa Brasileiro de GHG Protocol, qual eu faço parte, essa possibilidade aí da gente ter acesso a essas emissões. E é muito importante que a gente comece a ter esse senso crítico, né? Olhar lá o que é emissão direta, indireta, se engajar nesse conhecimento, avaliar essas organizações, né? Para que elas se sintam também compelidas a fazer mudança de comportamento para esses novos consumidores. A gente gosta lá do selinho vegano, né? E carbono ainda é um negócio que a gente está um pouco patinando, mas a gente precisa cobrar sim e arranjar formas de ter esse engajamento, a gente enquanto consumidor, cidadão. Sempre quando todos esses assuntos que são menos tangíveis vêm para o nível do consumidor, sempre bate na mesma tecla de consumo consciente, de você saber de quem você está comprando, que quando você coloca o dinheiro em alguma coisa, você sempre está investindo naquilo também. Então, isso é muito importante você ter noção sobre esses assuntos que não são muito parte da sua realidade, para você poder consumir de forma mais consciente. Se essas empresas começam a se movimentar por causa de externalidades, a demanda do consumidor é uma super força que as pessoas têm, né, para poder causar alguma mudança e também cobrar isso delas, né? Então, ser ativos, ser ativistas em relação a, enfim, a esse tipo de causa Sim, também é super importante. tem essa coisa do bottom-up aí, dos indivíduos terem suas pressões. A gente sabe que também as empresas elas sabem que elas estão perdendo grana com mudança do clima. Elas sabem, e vão, se elas não se moverem. Escassez de recurso, enfim, um monte de questões aí que já estão doendo mesmo, assim, né? E fora questões todas de pressões de mercado mesmo, né? Para você ter empréstimo de grandes bancos, aí você precisa ter governança ambiental, você tem que ter SG, você tem que se movimentar, cara. Por exemplo, o Brasil, para ele, enfim, entrar na OCDE, meu, ele tem que fazer coisas de clima aqui estruturadas. A Argentina está na frente porque a Argentina já tem lá, está pensando em precificação de carbono, já tem coisas. Então, para o Brasil emplacar coisas, ele precisa se mover. O ministro Paulo Guedes, quando ele vai lá para reuniões e tudo mais, clima, ele sabe que vai ter que falar de clima. Está posto, né? Está distante de nós. E os investidores, isso um pouco assim, tão longe da gente, né? E chegar mesmo na pirâmide, chegar na gente, enquanto consumidor também, investir em empresas que pensam sobre isso, enfim. E isso está chegando para a gente. É via mercados, via né, outras pressões,
mas é muito importante que a gente vá atirando para todos os lados. Por exemplo, nas COP, cara, COP Madrid, é muito importante as pessoas do lado de fora lá nas ruas. Uma COP não existe sem você, sem ter uma mobilização social. E então tem um papel do indivíduo muito importante, sim, né? A nossa voz, a voz do jovem, a voz da Greta, né? São extremamente importantes. Então, não dá para subjugar aí nosso poder de impulsionar mudanças, não. Vamos para a última pergunta que o Sítio Lumiar, de Minas Gerais, mandou. Como pequenas empresas se inserem neste debate? Você poderia falar mais sobre como uma empresa pode ser carbono zero? Uma empresa ser carbono zero. Ela vai, bom, ela vai ponderar, né? Qual que é a melhor forma dela atingir isso. E aí essa ponderação ela é econômica mesmo, porque daí ela vai pensar, bom, para eu ser carbono zero, né, para um sítio ser carbono zero, para ter, enfim, ele vai ponderar, vou fazer agricultura regenerativa, será que vale a pena eu trocar realmente é, meus combustíveis, né? Quanto que eu tenho de floresta? Qual que é o fluxo, né, que eu tenho de carbono dentro da minha propriedade, né? Ele vai fazer primeiro um diagnóstico, ele vai entender, né, primeiro quais são os sumidouros ali, qual que é emissão de carbono, o que, que é sequestro de carbono dentro da realidade dele, em primeiro lugar, porque pode ser que o sítio já seja carbono zero, dá para a gente pensar aqui, né? Se ele tiver um, uma regeneração da floresta boa, se tem floresta em crescimento, pode ser que ele já esteja já carbono neutro, né? Se ele fez o diagnóstico dele, ele vê que ele tem uma emissão importante, aí ele vai ver se ele vai fazer uma substituição, se compensa fazer uma substituição, né? Quanto isso vai custar, né? E aí é um pouco da lógica lá da regulação. Ele pode ter uma meta. Eu vou ser carbono zero até, sei lá, até ano X, né? Ou vou ter uma redução de tantos por cento. Ele pode desenvolver uma meta, né? E aí ele pode, enfim, pensar em alternativas, ou de realmente fazer essa redução interna, então deixar de emitir, né? Ou ele pode também se valer dos créditos de carbono, ele pode mesmo de forma voluntária, ele pode fazer isso. Então, uma organização que fez uma redução importante de carbono, ele fez ele se assegurou, ele comprovou de fato, né, que fez aquela redução por conta da venda daqueles créditos, essa empresa de menor porte, ela pode sim adquirir esses créditos de carbono. Então, no Brasil, você pode comprar crédito lá na plataforma da UNFCCC mesmo, tem até tá bem carismática lá o Climate Action, você pode comprar um projeto lá, tem fotinhos dos projetos, dá para você comprar no mercado voluntário, aí tem organizações que são retailers, revendedoras de crédito, você pode achar, né, créditos chancelados, né, e certificados por organizações, não a UNFCCC, mas outras organizações, como o VCS, Gold Standard. Ou você pode financiar um projeto de restauração florestal, também com outro arranjo institucional, também tem essa possibilidade, né? E pode também, se quiser, procurar, porque olha só como o mercado é complexo. Tem também organizações que chancelam que você é carbono neutro, que você fez lá suas contabilizações né, e ainda pode chancelar você. Então, existem algumas oportunidades, formas aí de você ter, por exemplo, um produto carbono zero, né? Ter um queijo carbono zero, né? Dá para você fazer isso, dá para você desenvolver isso e estruturar esse seu projetinho. Tá bom. Obrigada, Jess. Agora a gente vai encerrar aqui, mas primeiro a gente vai finalizar com um quadro que se chama Me Diz. Esse quadro foi desenvolvido para a gente mostrar também que as pessoas da sustentabilidade não têm essa perfeição em relação a hábitos de consumo e tudo mais, porque tem muito estereótipo de pessoas que trabalham com isso.
Então, a primeira pergunta seria: me diz, Tá, Jess, você todo já o seu vai, lixo, vai ver que eu não sou, tô longe da perfeição. todo o seu lixo é reciclado? Boa parte, 70%. Tá bom. Você é vegana? Cara, não. Não consigo ficar sem ovo e frango. E quantos Mas, litros de água você gasta por dia? nossa, não sei. Tá no condomínio, aqui eu não sei. Você Isso pega é avião para ruim. É viajar? ruim, tá no condomínio. Oi? Você pega avião para viajar? Pego. Eu não tô evoluída que nem a Greta de navio, de veleiro, né? Não consigo, não, gente. É pro avião. Na quarentena, Última não, né? pergunta. Oi? A última pergunta é: quantas plantas vivas você tem na sua casa? Vivas. Vivas. 25. Gente. 25 plantinhas vivas. Mãe de plantas. Oi? Mãe de plantas. Mãe de plantas. Mãe de plantas, Oh, eu gosto. calma, peraí. Bom, gente, é isso a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa esse começo aí meio conturbado em relação ao sinal e tal. É a nossa primeira live. A gente agradece muito, muito quem está aqui, quem já estava aqui, enfim, quem fez perguntas. E é isso aí. A gente vai ter outras séries, a gente vai falar sobre outros assuntos. E e é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai deixar a live salva aqui no Instagram, ela vai para o IGTV. E quem quiser compartilhar com seus amigos e tudo isso, tá bom? Beijos, boa noite. Tchau, gente.